No início do culto, ele leu o Salmo de número 3, que ele falava sobre a confiança em Deus diante da adversidade que Davi passava. E vivemos momentos de grande adversidade, mas o nosso Deus é grande. Coincidência ou não, ele falou da luta que ele passava por seu filho Absalão, que o perseguia. E a mensagem que o Senhor me deu foi logo do lado, no Salmo de número 4. Era uma luta tremenda que Davi passava, porque ele lutava não com inimigos estrangeiros, mas ele lutava por um problema grande, que era seu próprio filho. E também estava envolvido um processo de recuperação diante de todos os erros que ele mesmo tinha cometido. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 4. É uma oração de Davi a Deus, num momento de grande angústia. Todos encontraram? Amém. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor verá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça. Confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicava o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Davi, um homem de fé. Muitos conhecem a história de Davi pelo grande guerreiro que ele se tornou. Homem valente, corajoso. Mas começou como um simples pastor de ovelhas, até ser ungido como rei de Israel, e foi crescendo na graça e temor do Senhor. O Espírito de Deus era sobre ele, e tudo que ele fazia prosperava. Era o próprio poder de Deus sobre a mão de Davi. Era o próprio poder de Deus sobre o coração de Davi. Um homem cheio do Espírito Santo. Inicialmente, como todos conhecem, foi perseguido por Saul. Mesmo depois de grandes vitórias e conquistas, que Davi seguia a conquistar e proteger o rei de Israel e a sua nação. Mas surgia a inveja de Saul, perseguição de Saul. Por mais que Davi fizesse o bem contra o próprio rei, fazia o bem pela nação, mas era cercado de mentiras, cercado de calúnias e cercado de grande perseguição. Mesmo assim, Deus o exalta e torna um grande vencedor. Num momento tão difícil, quando ele já ia se entregar e ajudar o exército do inimigo filisteu. Mas Deus não permite que ele lutasse com os filisteus contra o próprio povo escolhido de Deus. Fez assim, tirar Saul dos caminhos de Davi, mas assim o próprio Senhor o exaltou como rei de Israel.
Tudo que fazemos nessa vida, dependemos inteiramente de Deus. Somente dEle. Não há outro poder sobre a face da terra que possa curar, libertar, transformar, salvar, ressuscitar uma vida que se perdeu. Só através do Deus de Israel. Só através do Espírito Santo de Deus, de Cristo Jesus. Mas Davi, ele ouve tudo que Deus transmitia ao seu coração. E de tanto ele crescer, ele passou de ser um pastor, ele passou para um grande guerreiro, ele passou a ser rei de Israel, e agora Davi profetizava. Era profeta. Sabe, um crescimento de graça, um crescimento de glória em glória sobre a vida de um servo, de um homem comum, assim como eu e vocês. Deus o exalta sobremaneira. Mas quando ele escreve o Salmo de número 4, ele não só orava pela proteção contra o seu filho, aquela luta, meu Deus, é o meu filho. Era um beco sem saída. Como ele pode combater o seu próprio filho? Isso não existe. Era algo insano. Aquele que ele criou, que ele amou, estava fora dos princípios de Davi. Ele não esperava por isso. Mas quando ele escreve no Salmo 4, no verso A, ele diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. O rei Davi, apesar de passar por essa perseguição de Absalão, ele tinha a certeza que Deus iria lhe dar uma resposta, demonstrando nesse clamor que ele diz: ouve-me, Senhor, uma intimidade e plena confiança em Deus. Mas ele mesmo completa a frase, dizendo: ó Deus da minha justiça. Na Bíblia está escrito que o Deus de Israel, o Senhor Jesus, é o Deus de toda e qualquer justiça. Ele é pleno na justiça. Ele é o Senhor de toda justiça em toda a terra. Mas Davi faz uma vírgula, que ele, nesse momento, ele era: ó Senhor, Deus da minha justiça. Davi reconhecia de que tudo que ele passava diante dos seus inimigos, aqueles que o perseguiam, era devido aos seus próprios erros cometidos. Erros que ele tinha cometido de uma forma inacreditável. Está lá em 2 Samuel 11, de que Davi, apesar de toda a sua glória, de todo o seu poder que existia sobre ele, de toda a bênção de Deus sobre ele, ele decide espontaneamente pecar contra o Senhor. Ninguém o forçou, mas se descobriu dentro dele características muito ruins pertencentes ao ser humano. Em 2 Samuel capítulo 11 diz que o exército saiu para combater os amonitas, e aí o exército já estava ganhando. Ele decidiu ficar em casa. Ele não vai para a guerra. Ele diz que a Bíblia fala que ele até acordou à tarde, dando uma demonstração de omissão e de presunção. A guerra já está ganha. Mas um rei verdadeiro, ele vai à frente do seu exército. Jamais desiste de uma batalha. Assim é o sacerdote do lar. Assim é o homem que cuida da casa do Senhor. Assim é o homem que cuida do seu sacerdócio, que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos. Ele vai à frente na batalha. Ele dá exemplo. Ele não recua. Ele não desiste. Mas Davi, você achou que estava com a bola toda. Já está ganha a batalha.
e ele é omisso, e ele é presunçoso, e quando ele acorda à tarde, ele ainda piora a situação. Ele vai na varanda da sua casa e vai olhar a mulher do vizinho, Betseba, que ela bem sabia que provavelmente estava sendo vista e tomando aquele banho sensual. Davi manda chamar e comete outro erro: adultério. Um abismo chama outro abismo. Mas o adultério não foi simplesmente a traição de ter dormido com uma mulher casada, mas da maldade de que Davi começa a maquinar em seu coração. Betseba engravida. Ele manda chamar Urias da frente de batalha, estava na batalha, junto com seus compatriotas. E Davi manda ele vir para o palácio, para ceiar com ele, numa atitude de falsidade. Como pode ser um homem cheio de graça, cheio do Espírito Santo, um homem cheio do temor do Senhor, cheio do poder de Deus, tudo o que ele fazia prosperava, e no piscar de olhos, tudo vai por água abaixo? Ele é presunçoso, ele é omisso, ele adultera, ele age de uma forma falsa, ele é desleal. Vai, Urias, dorme com a tua mulher, porque ele queria que ficasse fingido de que aquela criança era filho de Urias. Mas Urias diz: o rei está aqui, e o meu exército batalha em defesa do rei de Israel, da arca da aliança. Poderia eu deixar os meus amigos na frente de batalha e simplesmente ir dormir com a minha mulher? Urias se negou e ficou à porta do palácio, dormindo ao muro do lado de fora. Então Davi manda chamar, escreve uma carta, sela com um selo real, e que ninguém podia abrir a não ser aquele que foi destinado àquela carta, e entrega nas mãos de Urias e diz: vai. Entrega ao comandante do exército. E aquela carta simplesmente era uma carta de homicídio, onde mandava colocar Urias no pior lugar de batalha para assassiná-lo, e assim ele poder encobrir o erro e ficar com Betseba. Isso é uma característica do ser humano. O coração humano o tempo inteiro é buscando arrumadinhos, ajeitados, vantagens. Mesmo um cara que nem esse, crente, conhecedor da palavra, conhecedor de todas as coisas que o Senhor abençoava. O interessante é que Urias, ele não era um guerreiro qualquer. Está escrito em 2 Samuel 23, de que Urias era um dos 37 valentes que defendia o próprio rei Davi. Era algo diferenciado. Era um homem que dava a sua vida em favor de Israel e do rei. Se o rei mandasse ele se matar, ele se mataria. Ele faria qualquer coisa por amor ao rei, por amor a Davi. Mas Davi faz tudo isso com um homem inocente, um homem guerreiro, um homem fiel, um homem que temia a Deus e ao Deus de Israel. Tudo isso para encobrir um erro, um pecado, um ato de maldade inacreditável. Sabe, irmãos, fica parecendo que essa mensagem é direcionada para uma pessoa A ou B, mas essa mensagem é direcionada para mim. Porque por mais que a gente busque, ou que eu busque essa palavra, a carne persegue, o mundo persegue, o inimigo pressiona o tempo inteiro, forçando o crente a pecar, a errar.
Paulo sempre dizia: se aquele que espera somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquele que ele não queria fazer, isso ele fazia. É o tempo todo uma guerra. Quando você lê Gálatas capítulo 5, é o espírito guerreando contra a carne contra o espírito. Isso é o tempo todo, enquanto estivermos aqui, irmãos. O tempo inteiro. Mas mesmo assim, Davi, ao escrever o Salmo de número 4, ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Mas ele sabia que havia a justiça de Deus sobre a vida dele. Davi mesmo, depois de grandes feitos diante do Senhor, peca severamente contra Deus e ao próximo. Mas mediante o alerta ministrado pelo profeta Natã, ele se arrepende profundamente, ao ponto de pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor amado, para que assim ele não perdesse a sua salvação. Quando você abre o Salmo de número 51, é uma declaração fervorosa de Davi, um pedido de perdão verdadeiro, um arrependimento profundo. Não era um remorso, porque o remorso, sabe, você fica com remorso no coração por um erro que comete e depois comete o mesmo erro. Mas Davi aqui não. No Salmo 51 ele declara: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O irmão Sandro conhece as minhas transgressões, eu conheço as minhas. E nós devemos refletir tanto diante do Senhor, que conhece todas as coisas, esquadrinha cada coração. Quais são as nossas transgressões? Porque o Senhor está vendo, e Ele está esperando uma atitude semelhante a essa de Davi. Purifica-me, Senhor, do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Passava o tempo todo: meu Deus, o que eu fiz com Urias? Meu Deus, o que eu fiz com Deus? Meu Deus, o que eu fiz com o meu reinado? Ele sai humilhado do reinado, perseguido, sendo vaiado e talvez até apedrejado pelas pessoas, pela vergonha. Tinha várias mulheres ao seu redor que Deus o tinha concedido, mas diz que a Bíblia que até as suas mulheres o traíram, não a escondido, mas publicamente durante o dia. Davi não decidiu tirar a sua vida. Davi não perdeu a sua vida porque se arrependeu diante de Deus. Mas o pecado dele estava o tempo todo diante da mente dele, porque ele sabia o que tinha cometido. O irmão Sandro, quando entrou nessa igreja, cheio de pecado, de arrependimento, sem saída, sem saber o que fazer, precisava me arrepender verdadeiramente das minhas transgressões. Mas será que o meu irmão, a minha irmã ao meu lado poderia me perdoar? Será que os pastores tinham poder de perdoar os meus pecados? Quando eu entrei nessa igreja, e quando eu vi o pastor Múcio pregando sobre Deuteronômio 28, em que falava das maldições, em que eu estava envolvido, eu disse: meu Deus, quem contou esse homem a minha história? Porque até chagas do meu joelho eu estava sofrendo, e fala exatamente igual. Eu era noivo de outra mulher, e essa mulher seria dada a outro homem. Todos os meus bens seriam dados a outros. Que maldição é essa? Quem contou a minha história? O pastor. E essa igreja cheia, o Espírito Santo estava contando ao pastor.
O Espírito Santo está contando a história do irmão Sandro, a história de cada um que está aqui presente, porque conhece profundamente a cada vida que aqui está, a cada caminho que tem traçado, a cada palavra, a cada decisão errada, a cada pensamento. O Senhor está o tempo inteiro diante de nós. Assim como o profeta Natan veio, assim os pastores vêm e anunciam o Evangelho. Arrependam-se de todos os seus pecados e entregue verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar os vossos pecados. Aleluia. Como o nosso Deus é perfeito. E Davi no Salmo 51 diz: pequei contra ti somente o fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprases na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. A verdade, irmãos. O Senhor Jesus é a mais pura verdade. E isso que Ele quer do irmão Sandro, Ele quer de cada irmão. Que quando a gente reconhece os nossos erros, a gente fala a verdade a Deus. Não tenho como arrumar um jeitinho. Mas quando a gente se derrama diante do Senhor, quando a gente faz aquilo justamente que Ele quer, que diz: sabe, Sandro, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ora a mim que estou em secreto. Eu vejo a tua oração, porque eu te honrarei publicamente. Mas é através da verdade, a pregação sincera e verdadeira, a oração sincera e verdadeira diante do Senhor. Purifica-me como um isopor, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilos e alegrias, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, mas restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos e sacrifícios agradáveis a Deus. Para o Senhor é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Davi reconhece a repreensão de Natã. Davi reconhece os seus pecados. Davi reconhece tudo de errado que ele tinha feito, e numa ação verdadeira, sincera, ele apresenta tudo diante de Deus. Agora sim, em 1 Samuel 13,14, se cumpre o que ele diz: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração.
Mas Davi não foi um pecador terrível? Da bênção ao pecado, mas ao grande arrependimento. E a esse homem Deus declara: agora sim Davi é um homem segundo o meu coração. Parece que essas palavras ficam apenas para o rei Davi. Mas a partir do momento que o irmão Sandro e cada irmão e irmã que está aqui presente e nos assiste, se arrepende verdadeiramente diante de Deus e do Espírito Santo de Deus, aí o Senhor declara assim: aí está um servo e uma serva, também segundo ao meu coração. Eu creio que aqui tem muitos homens e mulheres de Deus, que se arrependem verdadeiramente de erros cometidos diante de Deus e do próximo, e que entregam verdadeiramente as suas vidas nas mãos do Senhor. Está escrito no Salmo 4:3, continuando, ele diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Agora sim, depois do arrependimento, ele tem a total certeza de que tudo o que ele pede diante do Senhor, o Senhor concede. Davi agora está arrependido, em um processo de recuperação, de santificação mais aprofundado, de uma reabilitação maior diante de Deus. E esse processo é bênção. Olha o que ele mesmo escreve no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor. Quantos servos de Deus estão dispostos a fazer Deus se levantar do seu trono de glória para ouvir o seu clamor nessa igreja, nessa noite? Porque é assim que o Senhor quer se levantar, Ele tem prazer, Ele ama, Ele quer me ouvir, Ele quer te ouvir, dizendo: Senhor, eu me arrependo, Senhor, de todos os meus erros. Ouve, Senhor, o meu clamor. Davi, nesse momento, ele demonstra um arrependimento sincero e verdadeiro. A verdade demonstrada agora através de Davi não era uma verdade exposta para que os homens vissem, talvez ele vestido de panos, de saco, ou melados de cinza na cabeça, como era uma tradição judaica. Mas não, Davi tocou o coração de Deus com o seu verdadeiro arrependimento. Não era um arrependimento arrogante ou de qualquer forma. Eu me arrependo, Senhor, já está perdoado. Não, mas Davi demonstrava humildade. Humildade. Às vezes muitos irmãos, talvez até o irmão Sandro, não tenha sido muitas vezes abençoado com algo maior que eu tenha pedido ao Senhor, porque talvez falte uma maior humildade no meu coração. Um coração verdadeiramente humilde, mas uma humildade verdadeira que toque o coração de Deus e não o coração somente dos homens. É essa humildade que o Senhor quer ver na minha vida e na sua vida. Essa certeza que o Senhor quer ter na vida do Sandro. Quando você continua a ler no Salmo 4:4, ele diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração. Olha só Davi, o homem que mandou assassinar, um homem que foi adúltero, agora ele está convertido. E diante da experiência ruim que ele teve, ele aprende, ele cresce. Quando você lê o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2, ele diz assim: traze-me sempre viva em tua memória, Senhor, a maneira como o teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasse
todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Deus prova a mim e a você e a cada coração. E quando Ele prova, devemos nos tornar pessoas mais humildes, assim como está escrito em Deuteronômio 8:2. Porque Ele está provando e quer achar esse sentimento de humildade em cada coração. E Ele diz que é através da prova que encontramos a humildade e o que de fato habita em cada coração. Davi alerta sobre essas intenções da mente e coração humano, já que ele próprio caiu e tem experiência sobre isso. Paulo faz o mesmo alerta em Efésios 4:26, que ele diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não se deixe iludir pelo diabo. Em Jeremias 17:9-10, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E o Senhor completa: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor Jesus nos alerta em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O próprio Senhor Jesus alerta em Mateus 26:41, vigiai, orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância, irmãos, sobre as nossas vidas tem que ser constante. E o nosso sacrifício tem que ser um sacrifício fiel e verdadeiro diante do Senhor. Continuando o Salmo 4, no verso 5, ele declara: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Devemos sempre nos prostrar diante do Senhor com um coração sincero e verdadeiro, firmes no Senhor, como na verdade, como um sacrifício de justiça, e sempre confiantes de que o Senhor nos dará o livramento, a vitória tão desejada, mas no tempo oportuno do Senhor. Primeira de João 6, o Espírito Santo nos alerta de que, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. No Salmo 4:7 ele diz: puseste agora, Senhor, alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicavam o trigo e o vinho. Olha só, ele tinha abundância de trigo e vinho como rei, pecou, se arrependeu, e agora a felicidade entra de uma forma abundante novamente em seu coração, de uma forma que se multiplicaria mais do que os tempos passados, no período que ele pecou. Jesus nos ama e tem grande prazer em nos ajudar, irmãos. Ele sempre nos surpreende com algo maravilhoso em nossa vida. Nos perdoa, nos fortalece, nos encoraja, nos capacita, nos reveste de poder e de glória e nos dá uma vida eterna em sua presença. Em Isaías 61:3 está escrito:
e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, de que todos sejam chamados carvalhos da justiça de Deus, para o louvor da glória dEle. E no último verso do Salmo 4:8, ele declara que em paz também me deitarei, e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Muitas vezes não conseguimos dormir devido aos problemas e preocupações, mas Cristo Jesus pode resolver toda e qualquer situação. Mas o Senhor Jesus, nós podemos depositar toda a nossa confiança e verdadeiramente dormir tranquilo, sabendo que Ele está no controle absoluto da minha e da sua vida. Está escrito por Paulo, de que essa paz é a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, e Ele guarda os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, como eu sou grato por essa oportunidade que o Senhor me concede, de estar transmitindo a Tua palavra nesse lugar. Como é bom, Pai, Te servir e Te amar. Mas me ensina, Senhor, cada vez mais, Pai, a ser mais humilde, a ser sempre verdadeiro diante de Ti, Senhor, e de jamais esconder os meus pecados, Pai, diante de Ti. Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, nos abençoa com a Tua salvação, porque cremos, Senhor, que o Teu sangue, Pai, nos purifica de todo pecado, e estamos cientes, Senhor, da grandeza do Teu reino, da grandeza do Teu poder e da Tua maravilhosa salvação. Pai, converte os Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Fiquemos todos de pé. Que ficou pra trás, olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Alguém nesse lugar que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados diante do Senhor Jesus, e que quer declarar o Senhor Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, faça um sinal com a sua mão em nome de Jesus. Carregando a minha dor, Jesus. Há alguém nesse lugar que recebeu a palavra do Senhor Se entregou em meu lugar. e que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, Nova chance. Eu e que declara o Senhor Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, faça o sinal.